Bem, amigos da Rede Globo, estamos ao vivo. Brincadeira aí, só pra gente entrar no clima da Copa do Mundo, né? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal aí, Mundo de Renda. Hoje, entrando nesse clima aí de Copa do Mundo, eu resolvi fazer um vídeo aqui sobre um tipo de ativo que eu ainda não tinha feito nenhum vídeo, que são os FII Infra. O que são os FII Infra? Eles são primos dos fundos de investimento imobiliário, dos FIIs, e primos mais próximos dos FIIs de papel, tá? Por quê? O que tem dentro de um FII Infra? Dentro de um FII Infra tem ativos de renda fixa atrelados a segmentos de infraestrutura, como geração e transmissão de energia elétrica, rodovias, portos. E hoje eu selecionei esse carinha aqui para a gente tratar dele, que é o BTG Pactual Dívida FII Infra, tá? Os FIIs Infra, eles têm uns irmãos que são o FIP e ES, são fundos de investimento em participação em infraestrutura. Qual a diferença do FII Infra para o FIP e E? Dentro do FII Infra tem debentures, tem outros tipos de renda fixas atreladas à infraestrutura, e dentro dos FIPEs tem participações diretas em equity de alguma empresa ligada à infraestrutura ou ligada a algum projeto específico de infraestrutura, uma SPE de algum projeto específico de infraestrutura, ou então tem debêntures que são conversíveis em ações da empresa que os emitiu, que também tem que ser ligado à cadeia de infraestrutura. A grande diferença entre os FIIs Infras e o FIPEs é que os FIIs Infras são para qualquer tipo de investidor, enquanto o FIPE é para investidor qualificado. Então vocês podem entrar no home broker de vocês, digitar aqui o ticker BDIF11 e vocês vão poder comprar sem problemas aqui esse ativo que a gente está comentando. Esse segmento de infra é um segmento novo, né? Tem aqui 2 anos no mercado, mais ou menos. Ele é um pouco mais velho que o segmento de FIAGROS, mas ele é bastante interessante para diversificação de carteira de renda, tá? Eu acho que é interessante para diversificação de risco. Enquanto nos FIIs a gente está atrelado sempre ao risco imobiliário, aqui a gente vai estar atrelado ao risco de uma outra cadeia, que é essa cadeia de infraestrutura. Então, por si só, isso já é positivo para o investidor de renda, tá? Como os FIAGROS e os FIIs Infras, eles são categorias de produtos recentes, eu acho que faz sentido a gente começar a se expor, mas com parcimônia nesses ativos, porque eles ainda não tiveram o teste do tempo, né, da perpetuidade, como os FIIs já estão aí já há muitos anos, né? Então, eu acredito que você ter ali de 5 a 10% em FII Infras e de 5 a 10% da sua carteira em FIAGRO, eu acho bastante salutar, tá? Como vocês podem ver, eu não estou usando o Status Invest, estou usando o Clube FI, porque o Status Invest não tem essa categoria de ativo lá. Aliás, se alguém aqui conhecer alguém do Status Invest, alô Status Invest, está na hora de colocar os FIIs Infras lá, hein? E eu estou usando aqui o site do Clube FI para analisar ele com vocês, tá? Como eu disse para vocês, segmento novo, o IPO desse fundo aqui foi ano passado, né, em abril, ele saiu a R$100, ele tem uma liquidez média muito boa, né, acima de R$1 milhão, tá? O código dele é BDIF11, e aqui como é que está a cotação, o gráfico de como está a cotação dele aqui, desde o seu IPO, você vê que ele vem entregando aqui um bom resultado, ele vem entregando aqui um bom resultado até mais ou menos maio desse ano, depois ficou andando de lado e recentemente tem tido uma queda bastante acentuada aqui, ó, saindo de início de outubro de R$97 para R$96,62. Essa variação até esse ponto aqui de 3,98, não se atentem a isso, porque essa variação não deve estar ajustada aos dividendos distribuídos, tá? No site do BTG Pactual, que eu vou mostrar para vocês, ele tem esse gráfico ajustado. Sobre a distribuição de dividendos dele, ele vem subindo aí paulatina a distribuição de dividendos, ele estava distribuindo aqui na casa de 80 centavos, passou para R$1,
Aqui teve uma mudança significativa aqui no mandato do fundo, né? Ele passou a ser para investidores em geral, antes ele era para investidor qualificado. Se eu não me engano, ele saiu da categoria de FIPE para entrar na categoria de FII Infra. Ele mudou o seu status, né? o seu status de produto, para poder entrar investidores não qualificados também no fundo, aumentando assim sua liquidez. E além disso, possibilitou aqui o desacruamento da inflação que tinha dentro dos papéis desse fundo, que por alguma questão técnica nos FIPEs não é possível de ser feita, né? Então por isso que deu esse salto grande aqui, entrando nesse patamar de 1,50, passando a 1,75, e aqui já há uma queda nos últimos 2 meses de 1,50 para 1,30. Aqui já o fundo sofrendo também com a questão da deflação, tá? Essa queda aqui mais pronunciada dos últimos 12 meses também é pelo mesmo motivo dos FIIs, né? Que é essa subida, essa escalada aí dos juros futuros mais longos, né? E eu já expliquei isso em diversos vídeos. Aliás, tem um vídeo explicando o comportamento do IFIX. Eu vou botar um card aqui para vocês do comportamento do IFIX aí no último mês, tá? Isso também veio atrelando aqui os FII Infras também, porque eles também têm dentro dele papéis que são IPCA mais alguma coisa. Então, quando você tem, eu já fiz essa explicação, né? Quando você tem uma taxa, quando o IPCA cai, por exemplo, no cenário de deflação, ele não consegue entregar esse IPCA dentro do rendimento. Então vai ter uma queda aqui do rendimento. E a queda da cotação é que, com os juros longos aumentando, o custo de capital e a taxa de desconto desse fundo aumenta também. Então a cotação do papel é amassada. Porque o que antes IPCA mais 7 para o nível de risco do fundo estava ok, com essa subida, essa escalada dos juros futuros, de repente, hoje em dia o ok é IPCA mais 8, por exemplo. Então, como não tem como mudar o indexador dos papéis que estão dentro do fundo, o mercado amassa o valor desse papel na bolsa para que, com esse amasso aí, com essa queda do valor patrimonial, aí sim ocorra esse ajuste e a carteira dele esteja pagando esse IPCA mais 8 aqui, como o exemplo que eu dei, beleza? Que a gente está no site do BTG Pactual, tem bastante coisa legal aqui, eu recomendo vocês sempre darem uma olhada no site do próprio fundo, né? E eu peguei aqui o site mais especificamente para a gente olhar esse gráfico aqui, que é a performance do fundo já ajustada para distribuição de dividendos, né? Você vê que o fundo aqui começou um cenário de queda bastante acentuado aqui a partir de outubro, né, como a gente viu, mas ele vem entregando aí, desde a sua criação, um retorno de 4,44%. Tá? Não é um retorno muito bacana, né, se a gente considerar que dentro de um ano, né, mas teve esse estresse recente aqui muito grande, né, que abaixou muito o retorno, mas é um fundo que eu vejo com boas perspectivas para frente. Outra coisa interessante que tem aqui no site dele é essa tabela de sensibilidade de preço de cota para a taxa que está dentro do fundo. O que isso significa? Se você comprar o fundo, hoje está sendo negociado por volta de R$ 93. Por volta de R$ 93, você está levando uma taxa de IPCA mais 7,14 de carrego dos papéis que estão dentro dele. Agora, se você comprar por 88, já passa a ser um IPCA 0,807. E esse aqui é o spread em cima da NTNB de duration semelhante aqui à carteira do fundo, com uma duration de 6 anos. Tá? Isso aqui é bastante interessante. Deixa eu só ver aqui se tem o valor patrimonial dele. Acho que não tem, vai ter no relatório. Aqui o relatório referente ao mês de setembro, um relatório que foi emitido em outubro, que é o último relatório que a gente tem disponível do BDIF. Tá? É um fundo que tem um patrimônio líquido aqui de 466 milhões, é um fundo que eu considero aí de médio porte, mas que por conta desse cenário de pressão de juros futuros está num momento muito difícil para fazer captação, né? Então eu acredito que ele não vai crescer nos próximos meses. Ele vem de uma captação aí recente, nos últimos 6 meses ele fez um follow-on. Ele está 100% alocado em 17 debêntures, a taxa
líquida em cima do valor patrimonial dele está aqui na casa de IPCA mais 7,2, né? Deixa eu só ler aqui que é esse patrimonial, valor referência líquido, sem custo de operação, taxa de administração, beleza. Hoje a cota patrimonial está por volta de 97,08, né? A distribuição que foi feita aqui de 1,50 de outubro, né? E com um yield anualizado de 20,2%, um yield aqui de equity praticamente, né? Então um yield muito bom. Essa cota patrimonial aqui deve ter tido uma queda dela, porque como a gente viu hoje aqui a tabela de sensibilidade está marcando os R$ 93,00 esse IPCA mais 7,14, tá? Essa queda na cota patrimonial ela vai ter a ver com a queda do juro, com a alta dos juros futuros, tá? E também com um pedaço dessa distribuição aqui. Então, se a gente contar aqui que já tiveram duas distribuições, 97,08 menos, vou fazer a conta aqui para vocês, 97,08 menos 1,50 menos 1,30, a gente já vai para 94,28. Ainda teve essa pressão aí nos juros futuros, então hoje, para essa mesma taxa de IPCA mais 7,2, a gente vê que o próprio fundo aqui está dando o guidance por volta de R$ 93, R$ 92,00. Tá certo? Aqui um pouco da diversificação do setor, a maioria está na parte de energia, né, que é geração e transmissão. Tem um pedaço aqui na parte de rodovias, saneamento básico, mobilidade urbana, iluminação pública e um pouquinho portuário. A maior parte do fundo aqui em rating mais A ou para cima, né? A mais, A menos, então rating muito bons. Aqui falando da liquidação dessa oferta de quadros follow-on que eles fizeram, né? Captaram aqui 308 milhões, ou seja, o fundo era um fundo muito pequeno, de 100 milhões foi para 450, que ocorreu em setembro, já estão 100% endereçados. O yield da carteira no mês ele teve um desempenho inferior, né, ao benchmark dele, que é o IMAB, e a cota teve um movimento positivo. O yield caixa no mês está em 20,2%, então excelente yield. Aqui é um pouco da quebra do resultado, né, ganho com juros. Aqui o impacto da inflação, né, a perda por conta da deflação. Teve um ganho de capital interessante aqui no giro dos ativos. Despesa e quanto de resultado líquido ele gerou aqui. Ele gerou 0,9% de resultado líquido. Tá bom? Aqui ele faz uma quebra aqui específico para cada ativo que ele tem, tá? Cada símbolo desse aqui é um ativo que ele tem dentro dele, uma debênture que ele tem dentro dele, tá? Para mostrar da onde veio esse resultado, e o resultado foi pior do que o IMAB, que é o referencial dele. O IMAB é uma cesta de títulos das NTNBs, tá? Com acho que vencimento até de 5 anos para cima. Então, uma média ponderada aqui, isso é um índice da Ambima, tá? Não teve grandes alterações no portfólio. Falando um pouco do desempenho da cota. Muita coisa sobre o cenário macro, né? Visão de mercado aqui. E aí eu bato na tecla, vale a pena a gente estar lendo o relatório gerencial sempre, tá? Embora esse relatório gerencial do BTG Pactual fale mais sobre o macro do que sobre o micro que está acontecendo dentro do fundo, vale a pena sempre a leitura para a gente entender como está a cabeça, como o gestor está analisando o cenário, tá? Aqui aquela tabela de sensibilidade que a gente já viu uma mais atualizada, né? Hoje a cota está 93 e está entregando aqui os mesmos 7,20 aqui que estava os 97 aqui. Esse é um cenário de final de outubro, né? Falando aqui dos ratings novamente, ele tem uma parcelinha pequena aqui no TNB, a maioria dele está exposto a debêntures. Aqui ele abre todas as debêntures que ele tem, tá vendo aqui os códigos que apareceram lá na quebra de resultado também.
que é a rentabilidade comparado com o IMAB mais 6, que é o referencial dele, né? Na realidade, o referencial dele é o IMAB mais 2, né? Então aqui você vê que a cota ali, a rentabilidade dele, ele vem entregando tanto na cota de mercado como na cota patrimonial uma rentabilidade acima da performance dele aqui. Aqui a quebra do resultado por cota, aqui tem uma mini DRAzinha, que é interessante, mas é mais complexa de ler do que as DRAs de fundos de CRI, tá? Porque aqui tem muito diferimento de juros, porque as debêntures não pagam juros todos os meses, né? Elas pagam geralmente de 6 em 6 meses, tem regras de amortização também dessas debêntures. Então aqui no mês de setembro a gente pode ver que teve uma perda, né, por conta da deflação, teve um ganho de juros, teve um ganho de capital também, então houve algum giro aqui de compra e venda, e resultado líquido aqui de 4,2, que é um resultado por cota de 0,87 centavos. Ele vem distribuindo aí acima porque ele veio acumulando essa gordura aqui, principalmente nos meses em que ele não era possibilitado em desacruar essa questão da inflação dentro das debêntures, quando ele ainda era um FIP, né? Como eu falei para vocês. Gente, desculpa a voz aí, mas eu não sei porque ela começou a dar uma travada agora, tá? Aqui é uma reconciliação gerencial, né? Que mostra qual seria a cota equivalente, né, de fechamento, considerando valorização da cota e somando de volta essa cota de valores distribuídos no período, né? Então é como se ele não tivesse distribuído nada no período, né? O cotista que adquiriu a cota aqui no IPO deve comparar o seu preço de aquisição ao preço de 116,3, que é o que? Ele está recompondo o resultado de cota, né? De cota patrimonial com os dividendos que ele veio distribuindo ao longo de todos esses meses aqui dele, né? E considerando aqui o valor da cota aqui no fechamento de 30 de setembro, né, que foi 95,5, ele vem reajustando. Então, na realidade, o cara que adquiriu essa cota aqui a 100, lá em abril de 21, ele hoje tem 116,3, basicamente isso. E aqui é fazendo a mesma conta, não usando o preço de mercado, mas o patrimonial, que é 97,1. Então, o cara tem hoje 117,9, ele ganhou R$ 17,09. Aqui, novamente, aqui é mais uma vez a atribuição de performance, né, de cada ativo, né? O retorno aqui no caso, o retorno anual, né, acumulado do ano. Acumulado de 12 meses também, que é com a quebra por ativo. E aqui uma descrição de todos os ativos que fazem parte, né? Você vê que tem ativos aqui atrelados ao metrô do Rio de Janeiro. Esse aqui é uma holding de energia eólica. Esse aqui é um de transmissão de energia do Amazonas. Esse aqui é de saneamento da região dos lagos. Enfim, é bem legal vocês lerem aqui, complementarem o estudo de vocês lendo o relatório gerencial desse fundo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Desculpa a voz aí que deu uma rateada aí no final. E estou gravando esse vídeo aqui algumas horas antes do jogo do Brasilzão. Espero que o Brasilzão tenha vencido a Sérvia com tranquilidade, mas meu palpite é 2-1. Depois vocês me cobrem aí se eu acertei ou se eu errei. Que o vídeo só vai sair mais para a noite hoje, para não concorrer com o jogo. Beleza? Um grande abraço, valeu!